Olá! Vamos fazer a correção dos exercícios do nosso livro, das páginas 228 até a página 232, que fala aí sobre biografia. Nós vimos o quê? Que biografia são relatos escritos, certo? Então, assim, biografias são relatos escritos, orais ou filmados sobre a vida de uma pessoa, né? São narrados aí, em geral, em terceira pessoa e criam um efeito de imparcialidade e objetividade em relação ao ponto de vista que o biógrafo tem sobre o biografado, né? Então, a biografia é você contar, né, assim, a história da vida de alguém, tá ok? Nós chamamos de biografia. Então, vamos para a correção? Número 1. Releia o primeiro parágrafo da biografia de Ruth de Souza. Então, o primeiro parágrafo da biografia de Ruth diz assim, gente. O dia 8 de maio de 1945 marcaria para sempre a história do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nesse dia, pela primeira vez, uma artista negra subiria naquele palco. O nome dela era Ruth. Letra A. Que data é citada? 8 de maio de 1945. B. Por que essa data foi escolhida para iniciar o relato? Porque foi a data em que a primeira atriz negra subiu ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Letra C. Que impacto teve o fato ocorrido nessa data na carreira de Ruth de Souza e na dos negros? Isso teve importância fundamental na carreira da atriz e na carreira de todos os artistas negros, já que a partir dessa data, Ruth ficou mais conhecida como atriz e outros artistas negros, eles puderam, né, dar continuidade à sua conquista. Número 2. Ao longo da biografia de Ruth de Souza, outras datas são citadas. Letra A. A que se refere a data abaixo do nome da atriz no título do texto? Ao ano de nascimento dela, né, que foi em 1921. Letra B. Releia as referências bibliográficas do livro e calcule a idade de Ruth no ano em que o livro 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer foi lançado. Então, o livro ele foi lançado em 2017, ano em que Ruth de Souza tinha 96 anos. Letra C. A biografia cita ainda fatos ocorridos em 1948, 1954 e 1968. Por que todas essas datas são citadas? Porque é um texto que relata o quê? A história da vida dessa atriz. E as datas indicam os momentos em que aconteceram coisas importantes em sua trajetória. Letra D. A citação de datas é um recurso usado na biografia para localizar no tempo fatos ocorridos na vida da biografada. Esses fatos são de ordem íntima, pessoal ou estão ligados à carreira e ao papel social da atriz. Número 2, letra D, né? Justifique sua resposta com o exemplo do texto. Ficam registrados os fatos ligados à carreira e ao papel social da atriz. Um exemplo pode ser a data de 1968, em que Ruth de Souza foi a primeira atriz negra a protagonizar uma novela de televisão. Número 3. Para relatar o percurso da atriz, a biografia marca a passagem do tempo. Letra A. Ao iniciar a biografia com um fato ocorrido a Ruth de Souza, já na idade adulta, que efeito se cria a respeito da biografada?
Como isso caracteriza sua vida? A biografia começa com um fato de impacto e importância na vida de Ruth de Souza e de todos os atores e atrizes brasileiras, para mostrar que ela é uma pessoa com um importante papel na sociedade. Destaca aí, né, seu papel social. B. Que fase da vida da atriz é relatada no segundo e no terceiro parágrafo? A infância, tá bom? C. Por que a biógrafa não citou datas nesse trecho? Que aspectos são aí focalizados? Porque a biógrafa não detalhou cada fato, mas falou da infância de modo geral. Ela focalizou aspectos com o encantamento da menina com as histórias da mãe e com a primeira vez em que foi ao cinema. D. Que característica sobre a personalidade infantil de Ruth de Souza é dada no trecho? Ela era uma pessoa o quê, gente? Sonhadora, tá? Ela era sonhadora. Letra E. Essa característica, em sua opinião, foi importante para a escolha da carreira da biografada? Aqui a resposta é pessoal, tá bom? Número 4. Sobre a apresentação dos fatos nessa biografia, responda. Letra A. Ela segue uma sequência cronológica, isto é, apresenta os fatos na ordem temporal em que aconteceram? Justifique. Não, porque ela começa com um acontecimento marcante da vida adulta da atriz, tá? B. Que efeito isso causa no relato? Isso destaca esse fato como um marco, um corte, né? Um acontecimento fundamental na vida dela. Tá bom? Número 5. Leia o trecho de outra biografia de Ruth de Souza. Vamos chamá-la de biografia 2, para diferenciá-la da biografia 1, de Débora Tomé, que você já leu. Então, né, vocês leram aí a biografia de Ruth de Souza. Letra A. Que período de tempo é relatado no trecho da biografia 2? O trecho, ele vai de 1921, né, quando Ruth nasce, até 1945, quando estreia no Municipal. B. Que detalhes da infância de Ruth na biografia 2 não apareceram na biografia 1? O trecho fala que ela nasceu no Rio, mostra a data completa do nascimento dela, o nome completo, o nome da cidade onde morava, em Minas, tá? Número 6. Compare os trechos a seguir. Aí tem aí, né, gente? Um dia, a mãe fez um convite especial. Iriam ver os bastidores da ópera. Ruth ficou reparando em tudo e viu como o artista se transformava quando entrava no palco. 2. Interessa-se por teatro ainda menina, quando assiste a récitas no Municipal. Letra A. O que os dois trechos relatam? Ambos os trechos relatam o momento em que o interesse pela carreira artística é despertado em Ruth de Souza, mas o trecho 1 o faz de forma mais lúdica e o trecho 2 mais impessoal. Letra B. Pelo tom adotado nos textos, em qual deles o biógrafo, né, ou a biógrafa procura identificar-se com o ponto de vista da criação que vivenciou a experiência relatada? Por quê? Em um, pois mostra que a menina foi ao teatro com a mãe, conta em detalhes o que ela observou nesse dia. O uso do adjetivo aí especial revela o que o convite representou para a menina. Sete. Compare mais dois trechos das duas biografias. Então tem aí, né? Com 9 anos mudou-se para tal cidade, o Rio de Janeiro. Assim que chegou, a mãe a levou ao cinema. 2. Com a morte do pai, ela e a mãe voltam a morar no Rio de Janeiro, em uma vila de lavadeiras e jardineiras, no bairro de Copacabana. Letra A.
Em qual dos dois trechos o motivo da Ruth de Souza, voltando aí a pergunta, né? Em qual dos dois trechos o motivo da mudança de Ruth para o Rio é omitido? Por quê? No trecho 1, a morte do pai dela não é mencionada. Letra B. Qual dos dois é mais específico em relação à chegada ao Rio de Janeiro? O trecho 2, porque registra o local exato onde ela foi morar com a mãe, o bairro de Copacabana, numa vila de lavadeiras e jardineiras. C. Em qual dos trechos a história da menina mostra-se mais dura e difícil? No trecho 2, né? No trecho 2 são abordados em detalhes os aspectos mais difíceis. D. Por que o outro texto não enfatizou esses aspectos? Porque o texto 1 enfatizou aspectos ligados à carreira, à vida pública de Ruth de Souza. Tá bom? No número 8, gente, tem aí, né, uma biografia aí do escritor Machado de Assis em formato de linha do tempo. Então vocês podem observar aí, ó, né, em vermelho, né, são os episódios da vida de Machado e em verde são os acontecimentos, né, acontecimentos importantes na época. Então tem aí de 1839 até 1908. Então é uma biografia aí, né, em formato, né, de linha do tempo. Letra A. A que se referem os números que aparecem na linha do tempo? Em que ordem são colocados? São datas de acontecimentos da vida do escritor, apresentados em ordem o quê? Cronológica, né? Letra B. O que indicam a primeira e a última datas da linha do tempo? O nascimento e a morte de Machado de Assis. C. Que aspectos da vida pessoal de Machado de Assis são registrados? Quando aconteceram? O ano de seu casamento com Carolina Xavier, em 1869, e o ano em que ela faleceu, 1904, tá? Letra D. A linha não se concentra apenas nos acontecimentos ligados à vida pessoal e à obra do escritor. Que outros aspectos são abordados? Por que esses aspectos foram considerados? Então, assim, gente, a linha, né, do tempo destaca acontecimentos históricos, como a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889, tá? Por que esses aspectos foram considerados, né? Para mostrar o contexto sócio-histórico em que Machado de Assis viveu e produziu seu trabalho. Letra E. As linhas do tempo, como você pôde observar na linha do tempo sobre Machado, não apresentam detalhes sobre os fatos. Qual é o objetivo de uma linha do tempo? Ela organiza visualmente os eventos principais que marcam a vida de uma pessoa, tá? Vamos para o número 9. Uma biografia pode compor um livro inteiro, ser apenas um verbete em uma enciclopédia ou uma nota na contracapa de um livro. Pode aparecer em formato de linha do tempo, como biografia romanceada ou em formato de história em quadrinhos. Letra A. Por que as biografias não se apresentam sempre da mesma maneira? Porque o biógrafo ele adota um ponto de vista determinado e dirige-se a um público-alvo particular. B. Considerando as biografias lidas neste capítulo, a linha do tempo da vida de Machado de Assis e outras biografias que conheça, você saberia dizer que outros temas podem ser abordados em biografias, além dos aspectos pessoais da vida do biografado? Letra B. Então, assim, as biografias podem explorar todos os eventos que cercam a vida do biografado ou escolher determinadas áreas da vida dele, como a profissional, a familiar, sua atuação política, etc. Podem também
tratar do contexto histórico em que ele viveu ou traçar paralelo com a biografia de uma outra, né, biografia de outra pessoa. C. A quem pode interessar uma biografia? Uma biografia pode atrair leitores de modo geral ou leitores de áreas particulares, né, de interesse, como medicina, literatura, dança, né? Gente, a letra D e a letra E, a resposta é pessoal, tá? Letra D. Você costuma ler biografias? Tem curiosidade de saber mais a respeito das pessoas que conheceu nesta unidade? Por quê? Letra E. Que outros autores, artistas, personalidades públicas mereceriam uma biografia em sua opinião? Então a resposta é pessoal. Então, assim, com esses exercícios, né, eu acho que ficou mais claro aí, né, esse tipo de gênero textual, né, biografia. Eu espero que todos tenham entendido, né, e vamos, pessoal, fazer a correção, tá, para deixar aí, né, o nosso caderno aí em dia, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.